Vamos lá então, vamos falar aqui sobre o hidráulico, as configurações do hidráulico do trator 7J, tá? A parte do hidráulico tem esses botões aqui, ó. Tudo isso é configuração do hidráulico. Sempre que tiver esse símbolo ali, ó, é hidráulico, tá? Então tem essa caixinha aqui, ó, dividindo aqui. Todos esses botões aqui são de configurações do hidráulico. Primeira coisa, o hidráulico tem o botão dele aqui, né? Esse botãozinho aqui. Então, se a gente puxar ele aqui, ó, e ficar segurando, olha o hidráulico lá atrás, ele sobe, né? Inclusive a gente controla a velocidade dele aqui, do botão, né? Para descer é a mesma coisa, ó. Eu empurro ele aqui, seguro, ele desce. Ele tá um pouco devagar porque não tem peso, mas tá descendo, né? A gente precisa ficar segurando esse botão para subir e descer? Não. Mas se quiser, pode fazer, tá? Mas se eu ficar segurando aqui, eu fico com uma mão presa aqui, sendo que eu preciso dela para fazer outras funções. Então o que a gente vai fazer? A gente vai puxar bem o botão até o final, até que dá um clique. Aí o hidráulico sobe, ou dá o clique e o hidráulico desce. Isso vocês já fazem, né? Não uso esse. É que vocês quase não usam o hidráulico aqui, mas é bom vocês conhecerem, tá? O dia que precisar usar, já sabe como usar. Então, ó, clique para subir, clique para descer. E aí não precisa ficar segurando o botão, certo? Só que o que acontece? Tem situações que a gente não quer ou não precisa que o hidráulico desça até o final, né? Olha até onde ele desce. Ó, lá embaixo, travou lá embaixo. Tem horas que eu não preciso que ele vai tão baixo. Tanto faz se é implemento que fica levantado ou implemento que entra na terra, tanto faz. Eu vou ajustar a altura do hidráulico. Para isso a gente vem aqui no controle manual, no botão, e ajusta a altura que eu preciso que o hidráulico fique. Então, por exemplo, vamos dizer que o hidráulico tem que ficar nessa posição ali, ó. 76. Ele ficou ali no monitor no 76, né? Então eu coloco manualmente o hidráulico na posição que é para ele ficar, na posição mais baixa, né? Se for um implemento que trabalha levantado do chão, beleza, é isso aí. Se for um subsolador ou um arado, a gente vai ajustar essa posição também aqui no botão. Só que daí tem que estar arrastando ele, né? Para ele entrar na terra. E aí a gente vai ajustando aqui, ó, mais fundo um pouco mais para cima, vai ajustando aqui, ó. Quando encontrou a posição certa, que é onde ele tem que ficar, aí é muito difícil de fazer para salvar essa posição. A gente vem ali no botão, nesse aqui, ó, onde está escrito 7. Ó, seta para baixo com um traço embaixo. E aperta nesse botão. Quando aperta nesse botão, olha o que acontece nesse gráfico aqui, ó, no monitor. Ele criou uma barra preta até onde estava a posição do hidráulico. E agora essa posição que ele tá salva. Então quando a gente levanta o hidráulico aqui, ó, ele levanta até o final, certo? Mas quando baixa, ele só vai baixar até naquela posição ali, ó. Ele tá demorando um pouco, mas vai chegar lá, ó. Ó, tá baixando. Ó. Pronto, chegou na posição que eu salvei e ele parou. E ali também, já tá descendo lá também na frente ali, ó. Como? Descendo na frente, tem o tratorzinho lá. Ele também já tá na frente aí, isso aí. Ele já tá avisando ali que tá descendo. Aqui ele tem dois gráficos, né? Ele tem um gráfico de baixo aqui, ele mostra o limite inferior. Aqui ele vai aparecer o superior, que a gente já vai configurar. E esse desenho aqui, ó, ele mostra... Deixa eu colocar um pouquinho mais perto aqui a câmera, até para vocês verem aqui é melhor. Ele tem um desenho ali, ó. Ó, ele vai subindo aqui, né? Aqui, ó.
né? Ele vai mostrando também a posição do hidráulico. E no de baixo também. No de baixo aqui também. Então ele mostra nos dois gráficos, ó, a posição do hidráulico. No de baixo ele já foi direto pro limite, né? E nesse aqui ele está mostrando a posição conforme a velocidade que ele está descendo. Então esse é o limite inferior. Agora, se eu precisar que o hidráulico não suba até o final, tem como configurar também. Para isso a gente vem aqui no botão, nesse aqui, ó. Olha o desenho do botão. Deixa eu pegar aqui mais de perto. Opa. O desenho do hidráulico, setinha para cima. Então se eu apertar aqui, abre outra tela aqui no painel. E agora a gente configura a altura máxima do hidráulico, que é nessa escala aqui, ó. Deixa eu levantar bem o hidráulico. Ele veio até aqui, certo? Agora se eu vier na rodinha aqui, ó, nessa aqui, e girar ela para esquerda, tá vendo o que está acontecendo aqui? E eu tô descendo o limite dele e o hidráulico lá atrás já tá baixando, ó. Eu tô delimitando até onde ele vai subir no máximo. Deixa eu baixar só mais um pouquinho, ó. Então agora, quando eu mandar o hidráulico descer, ele só desce até o limite que foi configurado aqui. Quando eu peço para ele subir, deixa ele descer até o final. Quando eu peço para ele subir, ele só vai subir até aqui e não sobe mais. Então não precisa ficar procurando posição manual aqui no botão. A partir de agora, ó, eu dou um clique para subir, dou um clique para descer. Uma vez programada, sempre programada. Programou, esquece. Aí só vai trabalhar aqui. Mas se, por exemplo, amanhã eu querer outro implemento, outra modificação. Isso, boa pergunta. Boa pergunta. Deixa eu sair da tela ali. Mudei de implemento, tem que configurar outras posições. Sem problema. A altura máxima a gente vai entrar aqui de novo. Vai aparecer a tela no monitor. A gente vai aqui, ó, subir ou descer a altura máxima. Ali, nessa rodinha aqui, ó. Sobe ou desce. E muda a altura máxima. Terminou? Confirma. Beleza. A altura mínima já é um pouquinho diferente. Como a altura mínima a gente tem que colocar o hidráulico na posição, a gente vem aqui, baixa. E já está no final. Não, mas eu preciso mais baixo ainda. Faz o quê? Vai manual, aperta e segura. Ele ultrapassa o limite. Só que olha só, eu baixei o hidráulico a mais do que eu queria, mas o limite continua salvo ainda. Então se eu quiser continuar usando esse limite, sem problema, eu levanto o hidráulico e quando baixar ele, ele continua voltando só até no limite. Então, se eu precisar usar ele só em algum determinado momento, mais baixo do que está programado, sem problema. Ó, ele parou, beleza. Eu venho aqui na mão, aperto um pouco, ele desceu, beleza. Se eu não quiser salvar outro limite, esse aqui continua salvo, eu continuo usando ele. Se eu quiser gravar um novo limite nessa posição, o que a gente faz aqui? Só vai aqui no set e olha o que acontece no monitor. Salvou um novo limite. Sim. E se eu quiser tirar o limite de vez, baixa o hidráulico até o final E aperta no 7. e aperta no 7. Pronto, tirei o limite. Eu quero tirar o limite máximo. Vem aqui no botão, vem na rodinha aqui, ó, joga bem para cima, confirma. E agora eu tirei o limite, ó, ele vai até o máximo. E também
vai descer até o final agora, porque eu tirei os limites. Tá, mas tipo assim, configurou o implemento A, naqueles dois limites anteriores, máximo e mínimo. Aí vou para o implemento B, e não quero aquela configuração antiga. Eu tenho que fazer uma nova configuração. Tem que fazer uma nova. Certo, né? E Mas aí, se a- eu quiser voltar para o implemento A, eu tenho que configurar tudo de novo. De novo, ele não fica salvo. Não fica salvo. Não tem como configurar dois implementos. Beleza. Você sempre vai configurar o que você está usando naquele momento. Naquele momento. Trocou de implemento, você faz uma nova configuração e aí aquela não tem como salvar. Beleza. Tá certo? Outra coisa que dá para configurar aqui, ó, nesse mesmo botão aqui de configurar a altura máxima, quando a gente aperta duas vezes, entra nessa tela para configurar a velocidade de descida do hidráulico. Ele está aqui em 5, ó. Mas a gente pode mudar a velocidade de descida. A de subida não, tá? Ela é padrão. Subida padrão. Mas a de descida, a gente pode deixar o hidráulico mais devagar ou mais rápido, de acordo com o implemento, tá? Para isso, ó, deixa eu sair aqui, ó, confirmei, sair da tela. Eu vou apertar esse botão aqui, ó, duas vezes, ó. Esse aqui, ó. Uma vez, duas vezes. Aí entra na tela de configurar velocidade de descida. Aí é só ajustar na rodinha aqui, ó. A velocidade. A velocidade de descida, tá? E tem mais uma coisa ainda, que é esse botão aqui de baixo, ó. Esse aqui. Aqui, quando a gente clica nele, entra na tela de configuração da resposta do hidráulico. Isso aqui só vai funcionar com implementos de penetração no solo. Arado, subsolador. Isso aqui, lembra que já foi falado antes lá nas configurações que o hidráulico reage quando o trator patina, certo? Esse aqui, ele reage quando pesa o motor. É a mesma função, parecida, né? Só que o que dispara a reação do hidráulico agora é a carga do motor, não a patinagem. Claro que a gente pode usar os dois combinados, tá? Mas aqui a gente ajusta a sensibilidade da carga do motor para ele ficar mais sensível, ter mais resposta, ou menos sensível com menos resposta, de acordo com a carga do motor. Mas só funciona se tiver o implemento engatado no hidráulico e se ele for de entrar na terra. Implemento que trabalha levantado ou implemento que está na barra de tração, isso aqui não funciona, tá? Vou deixar desligado, tá? E tem ainda para a gente fechar o hidráulico mais um botão aqui, que é um botão que trava o hidráulico. Então, se eu apertar esse botão, apareceu aqui o cadeado, né? Agora pode mexer aqui no hidráulico à vontade, que ele não funciona. Isso aqui é bom para andar na estrada, né? Ó, andar na estrada, ó, tô com o implemento, levantei ele e aí bloqueio ele. Ou quando não estiver usando nada no hidráulico, bloqueio o hidráulico, pronto. Mesmo que bater no botão aqui, ó, acabou, não tem movimentação nenhuma no hidráulico. E tem mais uma coisa ainda aqui no botão. Se a gente leva o botão bem para frente e aperta ele nessa direção, ele fica travado aqui. Isso aqui é a posição de flutuação. Deixa eu só habilitar o hidráulico de novo. Ó, eu jogo o botão bem para frente e travo ele de volta assim, ó. Aí a flutuação tira a pressão dos pistões. Ele fica livre. Se tiver algum implemento ali atrás, por exemplo, com roda e o terreno tem ondulação, ele vai acompanhando a ondulação do terreno. Ele fica livre. Então, tipo assim, uma roçadeira com roda. Isso. Aí ele fica livre aqui, ó. Ó, eu jogo o botão para baixo e trava ele aqui. Ele fica travado lá e fica livre. Fala disso, não sai gradeando nada na estrada.
Jogou de volta aqui, saiu do modo flutuação, né? Aí, ó, agora levanta e baixa normalmente. Certo? Então essas as funções aqui de configuração do hidráulico do trator 7J da John Deere.